Boa noite! Hoje, como é lindo poder nos reencontrá-los aqui na Rádio Aliança, nesta linda noite, né? Pelo menos durante o dia estava completamente azul, assim, eu não via uma nuvem no céu. De noite a gente não tem como ver, mas está muito bonita a noite também, sente o clima. E é com grande alegria que estamos aqui nessa sexta-feira para mais um programa Nossa Família, na nossa Rádio Aliança, né? A rádio católica, que tem por objetivo levar o amor de Deus pelo ar. Hoje, sexta-feira, né? Véspera de um finalzinho de semana, do mês de dezembro, né? Eu acho que seria quase o segundo final de semana, né? O final de semana passado foi meio a meio. Sábado era de novembro, domingo foi meio a meio. Então nós estamos dezembro inteiro, né? Um dezembro que para nós católicos é muito importante, porque temos, né, aí a esperança renovada através de uma criança, né? Que é a celebração do Natal. Mas também importante lembrarmos agora no início do nosso programa que também tem a semana de aniversário da rádio. Que vai ser comemorado de 16 a 22 de dezembro, né? Que também é importante. Estamos aqui porque a rádio existe, hoje podemos conversar porque ela existe. Então, de 16 a 22 de dezembro, nós não podemos esquecer da semana de aniversário da Rádio Aliança. E no dia 20 de dezembro, às 18 horas, na Paróquia São Sebastião, nós teremos uma missa em ação de graças. Então, todos os nossos radioouvintes, não só do programa Nossa Família, mas de toda a programação da rádio, estão convidados, né? Ou para estarem presentes na Paróquia São Sebastião, aqui pertinho, né, da rádio, ou através do Face, das mídias, né, que a rádio dispõe. Mas é com grande alegria que continuamos, então, o tema deste mês de dezembro, que é o Advento, né? Então, hoje nós vamos ter o segundo programa sobre esse tema dos encontros do Advento. E temos aqui convidados importantes, né? Importantes na caminhada da igreja, né? Que somos da nossa igreja. Então, nós vamos pedir para que eles se apresentem primeiro. Nós temos aqui a irmã Maria Aparecida, né? Poder se apresentar. Maria Aparecida Barbosa, religiosa da Congregação das Irmãs Imaculadas do Coração de Maria. Há 5 anos estou morando em Porto Alegre e na congregação assumo o serviço, sou conselheira geral da animação missionária e na nossa arquidiocese sou da coordenação da iniciação à vida cristã. Na CNBB Regional Sul 3, sou da equipe de elaboração desses encontros em preparação ao Natal e Páscoa. E na CNBB sou da equipe bíblico-catequética, CNBB Nacional. Muito. Mas ela não disse uma coisa que disse para nós aqui, fora no ar aqui, que ela já foi acompanhante. Já tive a alegria de ser conselheira espiritual das equipes de Nossa Senhora. Por isso, estar aqui hoje com vocês, a gente reporta a Brasília, sim, quando morei em Brasília, e que pude ter essa experiência bonita com a família. Aliás, a família é a fonte das vocações. E muito bonito esse período do tempo de Advento, porque a própria família já se aconchega melhor para preparar para celebrar o Natal. Muito bem, isso mesmo. E é um dos objetivos do nosso programa, né? Celebrar mesmo, incentivar, motivar, né? Mas também temos um outro casal conosco aqui, nossos compadres, né? Então que eles possam se apresentar, então, por favor. Companheiros de longas etapas, há mais de 30 anos juntos, né? Estamos aqui hoje, meu nome é Aida. Meu nome é Jurandir. Temos dois filhos e um netinho.
Participava do MCJ, do Movimento de Casais Jovens. E nos convidaram a participar. Nós tínhamos 6 meses de casados. Lá no século passado, lá na década de 80. Aí, depois, né? Depois caminhamos juntos e aí agora, neste século já, né? Há 8 anos atrás, nós já éramos equipistas e convidamos eles para serem equipistas. Que legal! Então houve uma troca aí, porque nós tivemos a graça de participar no início das nossas vidas conjugais, né, do Movimento de Casais Jovens. Isso. Né, 15 anos nós participamos, mais ou menos, vocês um pouco mais também, 17 né? anos. Em torno disso. E depois fomos para as equipes de Nossa Senhora, né? Então é uma base, caminhada, né? mais de espiritualidade conjugal, né? Isso. E o MCJ de convivência e trabalho mesmo, né? De formação, né? Dos casais. Trabalhamos juntos. Que bom. Então é uma vivência realmente muito Por que a gente também traz isso, né? Porque às vezes as pessoas se casam, começam a família e muito envolvidos, né, com aquela coisa de a gente precisa estudar, a gente precisa comprar casa, a gente precisa isso, a gente precisa aquilo, muito envolvido com a chegada dos filhos e acabam não dando esse espaço para essas amizades, né, para esse Que são muito importantes. Isso é muito importante, porque a gente tem amigos perto, próximos, isso nos fortalece, né? Nos ajuda a caminhar, né? Então a gente sempre diz assim que o movimento de casais jovens tem essa missão, né, de chamar os casais com filhos pequenos. 0 a 10 anos de casado. De 0 a 10 anos, porque é importante, é uma fase, né, do casal muito importante, da família, né, que é uma fase que muitas vezes a família não consegue passar esse desafio, né? Então, assim, é sempre importante. Depois sempre uma entreajuda também, né? Claro, como isso é importante. Essa convivência. A importância também da formação de novas famílias, Claro. o trabalho com os jovens. Na época que nós fomos tios do CLJ, a gente tinha em torno lá de 100 jovens, mais ou menos, aproximadamente. Era um grupão, Um dos maiores grupos da nossa paróquia. E isso hoje a gente vê aqueles jovens construindo as suas famílias, tá? E nos seguindo na caminhada de igreja também, já participando das equipes de Nossa Senhora, outros enganjados nos movimentos. Na Senhora Jovem, em Brasília. Tínhamos as equipes na Senhora Jovem. Olha, lá é forte, né, irmã? Aqui não. Aqui ainda não. Caxias tinha, o Fábio Everton era. Né? Sim. Agora aqui em Porto Alegre eu não sei. Um abraço para o Fábio Everton. Geralmente eles estão escutando. Muito bem, muito bem. Depois dessa apresentação aí, né, essa alegria de podermos partilhar isto neste mês, né, de dezembro, então nós queremos começar um pouquinho sobre o nosso tema. E para ter um embasamento assim maior, que é sempre a gente procura, né, na palavra, esse embasamento de realmente
podemos Nos lembra o Papa iniciar. Francisco, não se começa nenhum encontro sem escutar a palavra, né? Então nós vamos escutar, a Aida vai proclamar para nós o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho do segundo encontro, Isso. proposto por o segundo encontro, né? Então, Que depois nós vamos a partir conversar. do domingo já é a segunda isso. semana do Advento, e a proposta para esse encontro da segunda semana é o encontro de Maria com Isabel, a saída de Maria do seu lugar para visitar a sua prima. Isso. Vamos Então ouvir. a Aida vai Parece que proclamar. tem alguma coisa a ver com o padre, né? Com o Papa que diz da igreja em A saída. igreja em saída. Parece que tem alguma Sim, semelhança. temos. Então tá. Então seria Lucas 1, de 39 a 45. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, que cresce, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Importante para nós compreendermos nesse evangelho essa dimensão dessa alegria do Natal que nos faz sair de nós mesmos e ir em visita ao encontro das outras famílias, ao encontro das pessoas. Então esse exemplo de uma igreja em saída que o Papa Francisco acentua em seu pontificado é muito bíblico. Os 4 evangelistas sempre colocam Jesus sempre itinerante, né? Indo na casa das famílias, curando as pessoas e ele mesmo, como boa notícia, chegando às casas, né? E aqui o curioso que nós temos nesse texto Maria escuta o anjo, né, e dialoga com o anjo, que foi o texto anterior, e em seguida agora ela se coloca eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E o texto diz que apressadamente ela saiu para esta região montanhosa, né? Esse apressadamente está ligado com a própria pressa do anúncio da notícia. Porque quando ela chega na casa de Isabel, as 2 crianças no ventre se mexem, se conhecem. Então, se encontram, né? Se encontram. Então, mostrando um pouco essa dimensão da ligação da antiga aliança com a nova, né? Nós temos aí todo o Antigo Testamento com o embasamento de preparação da vinda do filho, e agora Maria entra como a nova, né? E a forma bonita como o pai escolheu de revelar-se aos seus filhos. No Êxodo ele revela o seu nome, e através dos profetas e dos sábios ele vai se revelando na história, e no Novo Testamento ele se revela no filho. E ele escolheu então um jeito muito humano para aproximar de nós os seus filhos, que foi que o seu filho pudesse ser gerado no ventre de uma mulher. E aqui então Maria mostra essa dimensão bonita de estar a serviço de Deus, e esse Deus passa pelo caminho do próximo. Então nesse segundo encontro que nós faremos agora na segunda semana do Advento, tem como tema Natal a alegria de sair ao encontro do próximo. Já foi conversado no encontro anterior, nós já manifestamos esse desejo de saída cumprindo o que o subsídio nos orienta, não é verdade? O subsídio nos orienta que cada kit tem 2 guirlandas, uma guirlanda é daquela família e a outra para a gente entregar para uma família que esteja afastada da comunidade ou que esteja enferma, que a gente percebe assim que uma situação ali de desconforto, de desencontro, e aí chega a presença da igreja com a Sagrada Família, né? Que recebe, automaticamente se sente tocado. E essa é a nossa proposta como equipe, né? Que sentir tocado a retomar o seu jeito de viver a fé. Porque a nossa fé, ela é uma fé pessoal e comunitária.
Por isso que eu dizia antes de igreja doméstica, né? Sim. A igreja de comunidade. Nossos bispos agora nas diretrizes têm resgatado a dimensão da casa, da comunidade eclesial missionária, resgatando essa dimensão da casa. Então a casa como esse duplo movimento, o movimento de acolhida de quem chega, então a igreja enquanto casa de portas abertas, da acolhida de quem chega, mas também de envio para quem sai. Então é um duplo movimento de chegada e saída. Não é para chegar e se ficar. acomodar. Claro. E aí nós, nesse segundo encontro, como equipe de subsídio do Regional Sul 3, nós achamos importante trazer presente essa dimensão, que na figura de Maria, né, mãe da igreja, nossa mãe, está toda essa igreja que deseja ser essa presença alegre junto às pessoas, sobretudo hoje, neste mundo tão conturbado, onde as famílias não têm mais tempo quase, né, para o diálogo. E ao mesmo tempo as famílias, os filhos são bombardeados por informações demais, não tem tempo nem de processar. E aí nós estamos com uma sociedade cansada e doente, né? E isso leva o que nós temos presenciado ao suicídio, à depressão. Estamos com a sociedade doente. Por isso que nós temos como tema geral dos 4 encontros, renove a alegria de viver. A esperança. Queremos, de fato, resgatar a dimensão da esperança e ainda dar razão a essa esperança que nos faz manter vivos, né? Já antecipando que para Páscoa nós já nessa linha, nós estamos com o tema Cristo vive e te quer vivo, trazendo presente aí a intuição do Papa Francisco, né? No sino da juventude, né? Ele nos quer vivos e agora ele nos quer de corações abertos para vos acolher neste Natal, onde mais uma vez ele vem nos visitar e com ele nos visitamos outros, levando essa boa notícia. Esta leitura, irmã, e esta reflexão também me leva a pensar na plenitude do amor. Claro. Até então nós tínhamos o amor do Pai, né? E dentro do plano de salvação, Cristo vem e apresenta o amor materno e não apenas o amor paterno. Claro. Então ele vem e projeta a família. Então ele vem, através de Maria, dar esta dimensão da plenitude do amor, né, através da família. E humano, né? E humano. O divino vem a nós para nos humanizar. Né? Então, bonita essa dimensão teológica do Natal. Eu acho que esta experiência que nós vivemos do amor familiar, né, ela se aproxima do amor divino. Né? Claro. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais divino, mais humano, né? Eu acho que esse tempo de advento, esse tempo de Natal é um tempo de nós pensarmos, né, que devemos buscar essa plenitude do amor nas nossas famílias. Bonita que tem que começar em casa, né? Isso. Não, e é um momento, né, vamos dizer assim, teologicamente não é o principal, né, que seria a ressurreição, né, que é a Páscoa, que é o nosso principal momento. Mas como para que se possa realmente reunir e trabalhar essa questão do amor, né, da plenitude do amor, o Natal é esse momento, por causa que lembra a criança, a vida, o nascimento, né, a renovação. Então acho que é importante a gente lembrar isso, porque também a gente vive num momento, é um período de final de ano, então dá aquele conflito da correria, daquela loucura, né, da questão social e até profissional das pessoas. Comércio, né? consumismo. Comércio, todo. Então acho que é importante conseguir dar um pouquinho dessa parada e lembrar disso. Né, de que a gente... uma coisa interessante também é o resgate da mulher, né? Assim, do papel da mulher, da importância da maternidade. Eu acho que é fundamental, acho que os encontros, eu até quando eu estava lendo o livrinho, estava vendo, puxa vida, que bem pensado, irmã. Parabéns pelo Obrigada. Acho que foi mas muito apropriado. Isso. Obrigada. Mas é importante a gente perceber, quando você dizia que a nossa fé, ela, seja a questão mais da Páscoa, né, da questão da teologia, mas acho que é bom a gente perceber a história da salvação, essa unidade da história da salvação, né?
Então, a nossa fé cristã passa pela a encarnação, a cruz e a ressurreição. Então, morte, então a história da salvação está bem presente a dimensão. Quando completou-se o tempo, em Paulo, em Gálatas, Deus enviou seu Filho. Né? Aí depois vem a dimensão da kênose. Esse filho, né, que se humilhou e até morte de cruz, e o Pai o ressuscitou. Então a fé cristã, ela passa da encarnação, crucificação e ressurreição. Então é um ciclo, bem bonito. É muito importante a gente perceber de fato que, embora a fé cristã, e sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, para eu que não sou do Sul, sinto muito isso. No mês de setembro, meados de setembro, já começou os símbolos do Natal, mas ligado na figura do Papai, na figura do consumismo. Né? É o Papai Noel, e daí a gente andava pelas ruas e via, e de fato, nesses últimos 4 anos, nós temos resgatado a dimensão de um símbolo cristão. De que modo que a família pudesse ter um gesto cristão que lembrasse essa festa. Isso a gente faz na Páscoa e faz no Natal, né? E curioso, porque outro dia, andando, né, eu sempre ando com o coletivo ou com o Uber, e o próprio motorista me disse, nossa irmã, a gente estava passando na Cristóvão, e tem aqueles Papai Noéis enormes, né? Ele disse, nossa irmã, me chama a atenção como as pessoas ligam e hoje é dia de São Nicolau, o velhinho, sim, né? E muitas vezes distancia do São Nicolau, né? Sim. Disse, nossa irmã, como o Natal lembra tanto o comércio e esquece de que o centro do Natal, que é o Filho de Deus, fala pouco. E por sorte eu estava com o kit comigo e já abri e ofereci a guirlanda. Aí quando ele me deixou em casa, ele disse, ganhei meu dia. Muito obrigada, irmã, ganhei meu dia. Então, as pessoas têm sede e querem algo que lhe aproxime do divino. Irmã, também eu vejo assim que feliz eu não sei quem foi, mas feliz a pessoa que fatiou o tempo em 12 fatias, né? Já temos ali a perfeição. 12 meses, né? 12 meses. E nós ficamos ansiosos para chegar na última fatia, tá? Porque queremos uma renovação. Claro. Então, há de vir um tempo de esperança, né? Essa esperança, tanto ela se renova espiritualmente através da igreja, né? Como também na vida profissional, na vida familiar. Os filhos já tinham programas férias. O ano que vem, se Deus quiser, vai ser melhor. Vai ser melhor. Sim, então, o ano que finda, te dá um horizonte. Ele traz um horizonte de esperança, de fé, né? Esta acreditar no próximo ano. Então, também, assim, eu vejo que existe realmente assim, muito consumismo, mas que bom que as pessoas comprem coisas novas, roupa nova, coisa nova, porque isso também faz parte do renovar-se. Renova espiritualmente, renova o visual, renova a autoestima, e tudo isso contribui para que nós entramos no próximo ano cheio de alegria e de esperança. E confiança, sobretudo, né? Novas, né? Agora, acho que também é importante a gente pensar que esse consumismo e essa coisa também não fique só nessa questão do ter para si, né? Mas que a gente possa largar um pouco mais, né? Claro. Partilhar, né? Partilhar, que a gente possa olhar o outro, aquele que de repente precisa de alguma coisa. Essa dimensão do Natal solidário. Temos vários grupos, já que na nossa cidade se organizando, a gente tem sido presença ali embaixo do viaduto Leopoldino, acho, onde tem o PF na rua, o prato feito na rua. Sim. E sempre no Natal e Páscoa a gente marca essa presença solidária lá com eles. Em torno de 1.500, 1.800 quentinhas são servidas. Ali, quer dizer, há um grupo ali, mas há vários grupos espalhados pela cidade de Porto Alegre e pelo mundo, onde muitos gestos solidários são intensificados nesse período de colaboração para as pessoas em situação de rua. Né? Então, há essa dimensão bonita de um coração solidário.
Eu acho que isso é importante, né? A gente Sim, não perder sim. essa dimensão, porque isso também resgata muito esse motivo, essa motivação de esperança para se continuar vivo, Sim, né? Para dar um sentido para a existência, um sentido para sua vida. sem dúvida. O ser humano traz na sua essência o ser bom, o ser solidário. Sim, O que precisa é ser motivado. Motivado. É. E eu vejo que nós, talvez a gente peque um pouco, porque nós aguçamos essa motivação com muito mais intensidade próximo do Natal. Isso. Né? Nós nos motivamos para sair ao encontro do outro, a ser solidário próximo do Natal. E, na verdade, nós deveríamos estar motivados O ano todo, os 12 meses. Todos os dias dos 12 meses, Mas é eu verdade. vejo assim, nos pequenos Mas é gestos, melhor né? um mês só do que nenhum. Sim, intensivo. Nos pequenos gestos. Até hoje eu estava comentando com a Aida, eu saí do almoço aproximadamente a 1h da tarde, e quando eu saí da porta do restaurante tinha um senhor e ele me pediu um refrigerante. Escuta, tu me consegue um refrigerante? Aí eu perguntei, tu almoçou? Não almocei. Aí eu voltei e paguei um almoço com refrigerante para ele e pedi para servir o almoço para ele, né? Então, assim, eu acho que são nessas pequenos gestos. Pequenos gestos estão as aquilo grandes que coisas. pode fazer que está ao teu alcance, né? Claro. Eu acho que assim como diz, né, o tema do encontro, a alegria de sair ao encontro do próximo, mas do próximo que esteja mais próximo de nós. Quem é meu próximo? Quem é o meu próximo mais próximo? Muitas vezes a gente não precisa ir longe para fazer grandes ações, não precisa, né? É importante que se vá, mas pode se fazer naquele que aperta a campainha da nossa casa, no nosso vizinho. E também ir ao encontro não quer dizer que seja só saciar a fome de quem precisa. Ir ao encontro é fome de palavra, é fome de aconchego, é fome de carinho, enfim. Então nós temos que nos preocupar com o próximo que está mais próximo e passar para esse próximo a nossa alegria de viver, para que ele sinta que é bom viver, né? Que vale a pena viver. Que é justamente o nosso testemunho alegre de viver é que possibilita que outras pessoas possam, olha como eles são felizes, como eles se amam. Já era assim no início do cristianismo? Cada dia o Senhor aumentava o grupo, porque eles davam testemunho desta alegria de ser pertence a uma comunidade, a uma família. Muito bom. Pessoal, tá muito bom o nosso papo, importante, né? O tema nos leva, né, a esse aprofundamento, mas nós vamos fazendo um pequeno intervalo agora, né? Mas antes lembrar os nossos ouvintes que eles podem participar conosco, né? Através da live no Facebook, ali Nossa Família Alianca, também através do WhatsApp da rádio e através da, vamos dizer assim, da página também, né, do Nossa Família. Então agora o Rodrigo vai colocar para nós aí um intervalo com a música Maria e o Anjo e já retornamos para um programa Nossa Família. Como é linda a nossa família, né? A gente vai no embalo da música. Não é o meu, não é o meu, não é o meu. Tá bom. Não, ainda tô melhorando, viu? Mas que alegria a gente poder retornar com o nosso programa de hoje, que estamos conversando, né, sobre os encontros do Advento, os encontros de preparação para o Natal, né, no nosso segundo programa, hoje com a irmã Cida. Descobriu o apelido dela, Cida, né, irmã Maria Aparecida, porque tem alguém que te entregou aqui que eu vou falar. Muito bem, a irmã Cida, conhecida como... Mas a irmã Maria Aparecida, né, da CNBB, aqui, responsável, né, uma das responsáveis por esse trabalho dos livretos, né, dos encontros, e também com o casal Aida e Jurandir, né, que vieram aqui também a brilhantar o nosso programa hoje, participar e dar o seu testemunho, né, de vivência dessa época, né, do Natal, do Advento em família. Mas nós queremos aqui lembrar o pessoal que está participando conosco, que está nos vendo aí pelo Face, mandando mensagem. A Beatriz Machado foi a primeira, né? Como é lindo chegar sexta-feira e estar com vocês, minha segunda família. Boa e santa noite. Toda sexta juntinhos. Que legal. Olha, assídua, fiel do nossa família. Muito bem. Né? E hoje o tema vai ser ótimo, com certeza. Abraços, paz e bem. Né? Também o padre Laudenor, né, que é equipista.
Lá de Travesseiro, eles Agora está em têm Travesseiro. Travesseiro. Ele é Né? de Pantano Grande. Isso, ele é de Pantano, mas está em Travesseiro. Ele diz, parabéns pelo programa, oportuno tema. Deus os abençoe. Abraços. Muito né? bem, obrigada. E O quem, senhor também. e quem te entregou é a Fabiana Santos. Ah, é? Do IVC lá da Vila Nova. Ah! Ela é catequista e equipista. É Catequista e equipista, viu? É, a Fábio do Ismael, né? Bem, Fábio, ela um diz grande assim, abraço. um grande abraço para a irmã Cida. Ah, ela te entregou, né? Tá bom. E aos irmãos equipistas nós sim, aqui, sim, né? O Marcelo também, da Aline. Grande abraço aos amigos. A Clarice está nos ouvindo. O Samuel, da Geise. Mandou um abraço, Deus abençoe. Né? O Sidney Agra também está nos assistindo. Um grande abraço para o Sidney. A Yolanda Silva, né, que é também catequista na Santa Luzia, que é a nossa paróquia, e na São Vicente Mártir, que é ministro. Isso. Ai, que bom. O Rogério Maciel, que é das equipes também. A nossa equipe, a equipe de base. de Uma base. abração para o Rogério e para a Sandra. O Felipe Fernandes também. E o Sidney Goulart, que é a equipista também aqui do setor A, em Canoas. Da Rejane, né? Um grande abraço para o pessoal aí que está nos ouvindo, nos acompanhando pelo Face, né? E Joyce, nós tínhamos conversado e fazer uma perguntinha assim, daquelas assim, terríveis ou não, para a irmã. Vamos lá. Vamos lá. Irmã, por que não é mais novena agora e é encontros? Encontros de advento, encontros de preparação para o Natal. Essa é uma coisa. E outra, eu queria que a senhora falasse também por que a estrutura do encontro, ela é assim, leitura, depois meditação, depois oração e depois contemplação. Por que é assim? Então, vamos lá. Na verdade, 4 encontros, ele é mais aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Paraná, Norte e Nordeste, Brasília lá pra cima, tudo 9. É porque a gente é muito inteligente. Mantém a tradição dos 9, né? Da novena, o novenário, que é bíblico e é importante. Sim. Mas o 4 não deixa também de ter uma simbologia e um significado importante, porque estão ligadas às 4 semanas do Advento, em preparação ao Natal. Sim. Tem sentido também, embora, como vocês já disseram, o sulino é tudo muito rápido. Tudo é e aí, então, 4 encontros aí já é o suficiente. Mas o bonito é que, quer dizer, todo o Rio Grande do Sul, que abraçou essa proposta de 4 encontros, os 4 estão intimamente ligados um com o outro. Veja que nós temos aqui no primeiro. Natal, alegria de viver e conviver. O segundo, Natal, alegria de sair ao encontro do próximo. No terceiro, Natal, alegria de partilhar. Natal, e o quarto, Natal, alegria de contar sempre com Deus. Claro que entre meio esses 4 encontros nós temos a celebração de envio, anterior ao primeiro encontro, que geralmente nós fazemos na último domingo do ano litúrgico, festa de Cristo Rei. Isso. Depois nós temos aí, terminando os encontros e tendo essa passagem para o Natal, nós temos a celebração penitencial. E ainda sugerimos que tenha uma confraternização, por causa dessa dimensão familiar, né? Então, os 4 encontros são ligados com as 4 semanas, né, de preparação ao advento, então ele está dentro da dimensão litúrgico-teológica de preparação ao advento. Eu sempre digo que o importante não é tanto a quantidade, mas a qualidade e a densidade com que as famílias preparam para viver esse espírito da espera ativa, aquele que vem, mas ao mesmo tempo esse rumo a um novo que está por acontecer, né? Então, as 4 semanas dá essa dimensão. Você perguntava também da questão da estrutura. Isso é uma outra coisa que nós adotamos quando assumimos como equipe, porque cada vez mais cresce na nossa cultura urbana essa dimensão da essência. Santo Agostinho já lembrava que quando se fala muito da Bíblia ou se reflexiona muito dos encontros, corre o risco de deixar a essência. Então nós, no Brasil, temos assumido há mais de 20 anos a metodologia da leitura orante, que na verdade é um método tanto antigo quanto a igreja,
porque na igreja primitiva já se usava esta leitura do degraus, ou leitura por etapas. O que significa isso? Ir à Bíblia não para matar a curiosidade, mas para fazer um encontro orante com a palavra. Por isso que os nossos encontros têm esses 4 passos bem articulados. Né? O primeiro passo que a gente vem ali é que essa dimensão da acolhida, do sentido da vida. Aí vamos para a leitura. Então, a metodologia da leitura orante. No primeiro passo é a leitura, e na leitura, o ouvinte leitor, com a sua palavra, com a sua Bíblia na mão, ele vai dialogar com o texto e tentar compreender o texto no seu devido contexto. Então, por isso que a primeira pergunta que se faz no primeiro degrau da leitura orante, o que o texto diz? Então, não é eu trazer o texto já para a realidade, mas lá naquele sentido, dizer, por que Maria foi ao encontro de Isabel? O que diz o texto? Né? Então, ali tem um relato. Depois, e aí a gente sempre termina, conclui esse passo, convidando as pessoas para dizer uma palavra, repetir uma palavra daquele texto que ficou forte em seu coração. Com isso, nós já vamos também treinando o nosso ouvido, né, e o nosso jeito de ser para sermos mais orientais, porque o ocidental é muito racional, e o oriental é mais da experiência. E esse método quer nos trazer para a dimensão da experiência. Aí no segundo passo é o passo da meditação. Aí sim, o que o texto me diz? Né? Então, qual a mensagem que o texto, tão distante da nossa vida, o que ele me diz? Né? Então a gente traz o texto para a nossa realidade. E o terceiro passo é o passo da oração. O profeta Isaías já nos lembrava que um coração que escuta, que ouve a palavra e que acolhe, devolve agora para Deus no sentido de oração, de uma forma gratificante, né, e gratuita. Então, no terceiro passo, o que o texto me faz dizer a Deus? Aqui nós ainda temos o vício do antigo método de querer rezar por tudo. Mas o que o texto me faz rezar? Então a partir do texto, formular orações, né? Por exemplo, no caso de hoje, né? Maria visita Isabel. Senhor, dai-nos a graça de, a exemplo de Maria, sairmos ao encontro das pessoas. Rezemos ao Senhor. Então, tu está rezando aquilo que o texto te diz, né? E aí depois a gente vai para o passo da contemplação. Aqui na contemplação, então, o que o texto me faz viver melhor. Ainda temos no Brasil e em toda a América Latina um vício de achar que o texto já me leva para o compromisso. E aí a gente fica naquela cultura do fazer, fazer, fazer e deixa de ser. Então nós tentamos trazer sempre esse texto para o nosso ser. Em que esse texto me faz viver melhor? Aí a gente já começa a trazer a cena na nossa mente, aquela ida de Maria apressadamente à casa de Isabel, a alegria de Isabel a receber, e ao mesmo tempo as crianças se mexendo no ventre. Então tu começa a se conectar com toda essa realidade. Então eu posso sim ser melhor, ser mais disponível para as coisas de Deus, vivenciar os pequenos gestos na família. Então você começa a trazer elementos para aquilo que sempre Santo Agostinho já lembrava, né? O amanhã é sempre um dia melhor do que o hoje, porque o ser humano que escuta e que vive da essência, ele vai fazendo um esforço na sua vida de dar o melhor de si para cada dia, porque cada dia é uma dádiva de Deus, né? Então, por isso, leitura, meditação, oração e contemplação. E contemplar seria, nessa contemplação a gente contempla o hoje com o olhar de Deus. E o olhar de Deus, o nosso olhar sobre a realidade, sobre esse mundo que nos cerca, é o olhar de discípulo missionário. Porque o olhar de discípulo missionário nos insere na realidade do outro. Aí vem a questão da empatia, né? Eu sofro com, eu sinto com. E eu vejo ali na minha paróquia, Santa Terezinha, e converso muito com os casais, dessa importância de se querer bem e quando falta, a gente ligar, sentir falta. Né? E mostrar para o outro que ele faz falta. Que nos amamos, que nos queremos bem, né? Essa é a dimensão. E a CNBB está empenhada muito nesse resgate dessa dimensão da igreja doméstica e da comunidade eclesial missionária. Né? Porque o mundo precisa olhar para nós, como já lembra o Papa Francisco, e sentir que há uma alegria em nós contagiante.
Que é amor, né? Que é o amor e que é o evangelho. É o Cristo, É o Cristo, é verdade, é o Cristo. próprio Cristo. Quem acolhe Cristo, nós temos todos esses exemplos nos evangelhos, né? Quem faz a experiência com Jesus tem necessidade de sair correndo para contar, para ser melhor, né? Então, a estrutura do encontro traz essa dimensão dos 4 passos, ou os 4 degraus, né? Que é chamado de leitura orante da palavra de Deus. Né? Então, isso muito me alegra de sentir que nós aqui em Porto Alegre, depois lá em Erechim, né? Lá em Bagé, fazendo os mesmos encontros, na mesma metodologia, porque é todo o Rio Grande do Sul, né? E a nossa equipe é uma equipe muito bonita. Nós temos o Dom Jacinto de Pelotas, que faz parte da nossa equipe. O Bergman. O Dom Luiz Udili, de Santa Cruz. E o Dom Leomar, né, o Brostolinho, nosso bispo auxiliar. E agora Porto Alegre. Ele é de Caxias. É de Caxias, mas é Porto Alegre. E aí nós temos aqui em Porto Alegre o Frei Turra, pela dimensão litúrgico-pastoral, e eu, Maria Aparecida, pela parte bíblica. E temos o padre Clair, de Erechim, também por essa parte teológico-pastoral, e o padre Tiago de Osório. Então, uma equipe assim, bem mista e compreendendo todo o regional Rio Grande do Sul. Ficou bem bonito, né? Uma das coisas eu acho que tu colocaste, e uma preocupação, acho que talvez vá ser mais acentuada na preparação para a Páscoa do ano, né? Ou melhor dizendo, a campanha da fraternidade do ano que vem, que é a questão, vamos dizer assim, da importância da pessoa. Claro. Né? Que talvez, muitas vezes, a gente perdeu, a gente olha o todo, né? A igreja, né? Assim, como tu falou, todos nós temos que ter a nossa experiência com Jesus, individual, né? Então, a pessoa, ela é única. Né? Então, dentro daquele espírito de Deus, ele não ama todo mundo. Ele ama a todos. Especial, né? Mas cada um. De um amor especial. Né? Ele ama a todos, mas tem um amor especial um a um. Claro. Então, da gente realmente se preocupar com a ovelha perdida. Claro. Né? A ovelha não precisa nem estar perdida. Isso. Um pouquinho mais eu acho, e é isso que eu tenho observado, e eu acho que isso tem dado um quê assim diferente na proposta, entende? O próprio IVC, ele já tinha essa preocupação, porque tu queria ter um contato maior com as famílias, vamos dizer, né? E tinha essa preocupação. Nós somos catequistas de batismo na paróquia, na Santa Luzia, né? E a gente percebeu isso. E realmente percebeu que se tem um contato melhor com as... Né? Claro, não se... talvez até por falha nossa, né, da nossa preocupação, das nossas correrias, de realmente valorizar mais aqueles encontros, ou ir mais atrás, ou ser mais incisivo, né? Mas que melhorou o contato com as pessoas, assim, com a acolhida, melhorou bastante. A gente tem um feedback bem interessante com as famílias, né? Então, mas eu acho que esse caminho, essa procura de se realmente olhar de cada vez. E cuidar de de cada vez. Não adianta querer cuidar de todos, né? É que nem os filhos, né? Tu tem 3, 4 filhos, tu tem que cuidar dos 3 ou 4, mas são diferentes, e cada um tem que dar uma riqueza, né? Eu acho que isso tem sido alguma coisa. E a gente percebe que lá na campanha da fraternidade do ano que vem vai ter uma ação forte nesse ver, ponto, sentir, né? E cuidar. É um movimento bonito. Essa leitura de preparação, essas leituras de preparação, uma das palavras que me chamam muita atenção foi o não ter medo. Sim. Não ter medo. Isso. Veja assim, dentro deste projeto que Deus nos propõe, nós ficamos com medo. Claro. Pela nossa pequenez, pela nossa fragilidade, isso. pelas nossas falta de conhecimento, pela nossa falta de... Pela nossa pobreza humana, a gente tem medo. Então, mas Deus é enfático. Claro. Não tenha medo.
E ser corajoso não é ser corajoso em todos os sentidos. Nós precisamos ter coragem de vencer esse medo. Esse medo. Esse medo. Essa é a coragem Dessa necessária. missão. Sim. Dessa Isso de tudo. missão. Quer dizer, na medida que tu recebeu esta missão, tu tem que ter coragem para vencer esta missão. Esta missão. Para Aham. fazer o teu embate nesta missão. Isso, você trouxe um elemento importante e que o Papa Francisco tem batido muito, quase todos os dias ele fala nessa dimensão. O medo nos paralisa e o medo nos faz Mudar de rota. mudar de rota. Mudar de rota. E com isso nos faz também indiferentes com a realidade que nos cerca. Tu foge dela. Isso, a gente foge dela. Acho que é se proteger. Então ele está Sim, com convidando a certeza. gente para livrar desse medo e sair dessa paralisia, porque quem faz a experiência da fé e tem Jesus Cristo dentro de si, não há por que ter medo. Né? Sim, com certeza. E também uma das coisas que a gente vê nesse projeto de Deus, que ele é amplo, ele é lindo, e a gente diz assim, bah, mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? A missão de cada um é diferente. Sim, Ela é específica, porque Deus deu o dom diferenciado para cada um de nós. Então, não te preocupe, dê um espaço para o Espírito Santo agir em ti. Esses tempos nós estávamos organizando um trabalho, eu e a Aida, retiro. com retiro com o Pregador Dom Adilson. Dom Adilson. que legal. Ele disse Ele é bem equipista, assim, né? cara. O Adilson é equipista. E nós chegamos lá e a Aida com a organização, que ela é super organizada, não, tal hora nós vamos fazer isso, tal hora nós vamos fazer aquilo, daqui a tantos minutos nós vamos fazer isso. E o senhor vai fazer isso, isso, isso. E Nessa aí hora. ele disse assim, escuta aí, e o espaço, Cadê o qual espaço? é o tempo do Espírito Santo agir? Ele falou? Olhou bem Falou, sério pra falou. mim e me disse. Cadê o tempo do Espírito Santo agir? Não tem? Está tudo tomado pelo humano? Claro. Então veja assim, ó, nós temos que descobrir qual é a missão que Deus quer de nós e deixar o Espírito Santo Abertura para as agir em surpresas nós. de Deus. Sim. Claro, Isso. porque nem tudo aquilo que a gente projeta sai como a gente quer, às vezes. claro. Né? Às vezes sai melhor. Exemplo assim, quando nós convidamos vocês há 40 anos... Aquele casalzinho jovenzinho entrando na igreja. Nós não esperávamos que tivéssemos essas maravilhas nos nossos encontros. Sim. Da nossa convivência. Veja o que Deus preparou para Fosse nossa render relação. Quantos anos? Era para render só o encontro. Hoje nossos filhos estão casados, somos avós e tal, e estamos aí construindo uma família, que a proposta do programa é esse, né? Quando é que nós imaginávamos que o Espírito Santo agiria em nós para estarmos juntos aqui hoje nessa mesa, dando esse testemunho? Né? Claro, isso é verdade. Então, não ter medo e deixar o Espírito Santo agir em cada um de nós. Isso. Daí lembrando também que a gente se empolga e esquece de falar, na meditação a gente procura trazer assim também algo do nosso tempo e depois algumas palavras do Papa Francisco, né? Na meditação. Por exemplo, no caso desse encontro de hoje, que nós fizemos aqui o segundo, então, nas palavras do Papa Francisco, a gente traz uma fala dele na homilia na Casa Santa Marta, em 2016, quando ele fala das mulheres corajosas. As mulheres corajosas que existem na igreja são como Nossa Senhora. Então, ele vai colocando essas mulheres com esse trabalho bonito da educação dos filhos, enfrentando as adversidades, mas são corajosas, servem. Depois ele vai lembrar da dimensão do serviço na alegria e das duas mulheres que se encontram na alegria e que são exemplos para as mulheres de hoje. Na oração, e aqui é um projeto que foi assumido também por todo o Rio Grande do Sul, mas aí se estendeu para o Paraná e São Paulo, em cada comunidade uma nova vocação. Sim. Daí eles botaram Então, a oração. após a oração, seja um salmo, no caso agora a gente trouxe um salmo, seja um salmo ou seja orações espontâneas, em seguida a gente conclui com uma dezena do terço em prol das vocações. Né? Então, a gente procura mesclar com essa questão da fonte, em primeiro lugar a palavra, depois a palavra para nós hoje, depois esta oração, que é uma expressão do escutado e do escutado enculturado, e nesse caso aqui o nosso empenho pelas vocações, e na contemplação, então, a gente já traz presente aquilo que nós temos pela frente,
No caso do segundo encontro, visitar e rezar pelas pessoas que estão passando por dificuldades. E depois a gente vai fazendo sempre um lembrete para a dimensão da ação solidária, que é o terceiro domingo do Advento, onde nós temos aquela campanha para a evangelização. Essa campanha, essa coleta, né? Também. E é nesse final de semana, 40%, não, vai ser no outro, terceiro. No terceiro. Tá. Onde 40% fica para a igreja local, não, 60% fica para a igreja local e 40% vai para a CNB, por Fundo de Solidariedade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que mantém os projetos sociais solidários nas diversas realidades carentes do nosso país. Tá. Existem muito interessante muitas, né? essa questão de ter colocado nos encontros um gesto concreto, irmã. Sim. Eu acho que isso aqui é importante, né? Porque senão a gente parece que fica só muito na conversa. Eu acho que essa coisa da contemplação também é importante. Isso. Né? Porque parece assim que a leitura da palavra, a meditação e a oração, parece que é uma coisa que a gente já tem mais ou menos dentro, assim, vai fazendo, né? Talvez não tanto com essa profundidade, mas vai fazendo. Agora, quando isso tem que se transformar em ação, eu acho que aí as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Todos nós temos um pouquinho mais de dificuldade. E aí, aqui, o encontro propõe isso. Eu acho que ficou muito bom, né? E aí a gente propõe depois, no final, uma oração de compromisso. Né? Então, claro que alguns vão ficar com dó de cortar a folhinha, mas a proposta aqui é que seja cortado, sim, a contracapa e seja feita uma oração pessoal. A gente fez um início para facilitar, como equipe, nós facilitamos, Senhor Jesus Cristo, na certeza de que Tu és o Emanuel, o Deus conosco, quero colocar diante de Ti a minha prece. Agora, aí tem o espaço para cada um elaborar a sua oração de um compromisso e no último encontro, ou seja, na celebração do Natal, esse vai ser um cartão que ele vai colocar na árvore do Natal. Claro que depois, quando for desmanchar a árvore, se tu queres de volta, tu recolhe. Sim. Por isso que eu tenho dito para as pessoas, vamos colocar o nosso nome, porque depois a gente guarda de lembrança. Sim. Não, então, e também para avaliar se essa oração e continuar cumprindo, né? Não para não cair no esquecimento. O que prometeu. Né? Muito bem. Uma regra de vida. Isso, que tem forte nas equipes Nossa Senhora, né? Uma regra de vida, isso é verdade, o compromisso, né? Porque assim, a gente às vezes pensa assim, um Cristo presente, né? Um Cristo presente. E a nossa, eu diria a minha infantilidade, a minha imaginação, tu quer ver o próprio Cristo, né? É verdade. Mas na medida em que a gente ouve esta palavra e põe em prática, é outra coisa. É um Cristo presente. É outra coisa. É um Cristo presente. Ali está o Cristo presente. Sim, então, quanto mais eu colocar a experiência de Deus na minha vida, mais presente esse Cristo vai estar. Isso é verdade. Aí estão as nossas dificuldades de fazer isso. Sim. As barreiras que a gente encontra da trajetória humana, tá, para conciliar com esta proposta divina, né? Claro. Essas são as dificuldades. É um cultivo diário. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. O cultivo diário daquilo que a gente... Ou seja, das graças recebidas dele, né? Eu sempre digo que o primeiro ato pela manhã é bem dizer ao Senhor por poder respirar. Há quantos que dormiram e não acordaram, né? Então, ali já é uma atitude gratuita, porque esse Deus não nos deixa um segundo. E saber também, assim, ter a consciência de que tu... não é que Deus seja importante para ti, mas tu é importante para Deus. Tu é importante para Deus. Cada criatura foi modelada com cuidado. Porque Ele te tem como uma pessoa importante. Né? Ele cuida de ti. Isso. Me olhou, me escolheu e me quis. Isso aí. Claro, é uma música magnífica. É verdade. Irmã, e é legal também que tem a celebração penitencial, né? Isso é o outro elemento que a sociedade moderna vai inculcando em nossa cabeça. A gente vai sentindo que não há necessidade mais nem de se confessar. Ou seja, então, as boas maneiras, como o Papa Francisco disse, 4 palavras mágicas. Obrigado, com licença. Então, está ficando de lado.
E veja como o Papa Francisco puxa bem essas questões humanas e caseiras da nossa fé, da nossa vida, né? Então, de fato, a celebração penitencial nos dá uma oportunidade, primeiro, como comunidade, a gente reconhecer essa situação de limite humano, né? E aí, ela dá todo esse aparato, essa fonte bíblica dessa graça, desse Deus que nos agracia, e depois temos a oportunidade de aproximarmos do presbítero, do sacerdote, para buscar a graça de Deus através da confissão. E é muito bonito aqui que em algumas áreas os padres fazem um mutirão, né? E eu estava conversando outro dia com o padre Adilson, eles fazem isso muito bonito lá na região de Guaíba, fazem por área, né? Então, naquele dia vão todos para a área de São Jerônimo, depois vão todos para a área na questão de Butiá, e lá de Charqueadas, os padres todos. E aí, naquela paróquia, depois eles oferecem um jantar entre eles, também uma convivência entre os padres. Esse cultivo também isso é importante, dessa né? fraternidade Pro sacerdotal. Que as paróquias também não são rivais, Claro, né? Elas são claro. amigas. Todos estão a serviço do Evangelho, né? Então, você lembrou bem essa dimensão da celebração da penitência. A gente sempre traz durante a Páscoa e o Natal, para possibilitar, nessa correria desse mundo moderno, que as famílias ainda consigam sentir falta e sentir sede de buscar essa graça de Deus que nos edifica. E até dentro das famílias, né, irmã? Eu acho que é importante também a gente dar uma pensadinha o que a gente precisa, para quem que a gente precisa pedir perdão, verdade, né? é verdade. Quem a gente precisa perdoar, até mesmo dentro da nossa família, né? Pai, mãe, filhos, né? E todos os outros que fazem parte. Porque senão a gente acostuma Irmãos, primos, a gente acostuma com a rotina, e o dizer obrigado, ou dizer que bom que você chegou, né? E como é que foi o dia hoje? São questões tão importantes para o cotidiano, da dimensão da fé caseira. Que cada um possa se sentir importante, né? Claro, Naquele espaço, naquela claro. família. Isso é verdade. A importância da leitura orante que foi colocada também, acho fundamental. Lá o Padre Jaime, toda segunda-feira, né? Última segunda do mês. Ele faz a leitura orante. Ótimo, então boa pede para as comunidade. pessoas virem Ai, que legal. para fazer a leitura orante. Então, eu acho assim que valorizar também a leitura do Evangelho, como nós valorizamos a Eucaristia. Claro, o Concílio Vaticano II trouxe presente a realidade das duas mesas, né? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Essas duas mesas nos alimentam. São fontes regantes de nossa fé. Mas eu acho que a nossa igreja como um todo, assim, a gente tem ainda um respeito, um carinho, um temor à Eucaristia muito grande, tá? E nós não valorizamos tanto a palavra, por exemplo, assim, por isso o incentivo, eu acho que é muito bom esse método da leitura orante da palavra, porque ele é esclarecedor e ele traz Jesus Cristo para dentro do teu coração. Claro. E faz com que a pessoa também comece a familiarizar melhor com a Sagrada Escritura. Não é um texto distante de nós, e viver né? essa palavra, né? Isso, e viver porque eu essa acho palavra. que essa eu estava pensando aqui, eu acho que essa é um pouco a dificuldade que se tem, porque parece que precisa se ter um grande conhecimento para te poder sentir a palavra de Deus, e quando na realidade não. Ela bate em ti, e é isso que tu tem que refletir, verdade, vamos dizer assim. Aquilo ao tu ler o que Deus está te dizendo, o que tu sentiu. Isso. Né? Tu pode até... E ela nos envolve, né? Sim, ela nos envolve, mas eu ia dizer assim, ela pode até não ter sentido nada hoje. Claro. Mas amanhã a mesma palavra Pode me dizer outra vai me dizer um monte de coisa. Porque essa é a troca, por isso a necessidade de citar diariamente buscando a palavra. Isso. Né? Porque ela dá esse sentido, ela tem a graça de tu poder estar ouvindo a Deus. Né? Você lembrou bem que, de fato, hoje toda a nossa catequese hoje nós reestruturamos a partir da leitura orante. Porque o que nós tínhamos no nosso tempo, né? Não tão remoto. No século passado? No século,
os nossos avós receberam a catequese de perguntas e respostas, e tinham que decorar. Sim. Né? E inclusive eu percebo agora, acompanhando a celebração penitencial com os nossos, os que estavam preparando para a Eucaristia, o medo deles ainda era de decorar o ato de contrição e do padre perguntar. Eu dizia, querida, não te preocupe. E estava já amassadinho na mãozinha. Eu disse, não precisa disso, meu anjo. O padre não vai exigir que tu decore, ele quer que tu viva bem. Né? O que você aprendeu, essa comunhão eucarística que você vai ter com Cristo e a tua vivência com os coleguinhas e a família. Mas por quê? Porque ela tem ainda aquela história de que, né? Então, quando nós estruturamos a catequese a partir da leitura orante e a partir dessa catequese litúrgica, porque você vê, os catequizandos aprendem, digamos, sobre o Pai Nosso. Naquele domingo, com a família e a comunidade, ele recebe, que é a questão do ato de fé, né? As nossas orações de fé, os nossos símbolos da fé. Ele recebe e reza com a comunidade. A comunidade também vai repensar o seu modo de rezar. E o seu modo de conviver, né? E depois vem essa dimensão na contemplação, em que a criança ou adolescente pode ser melhor durante aquela semana. Aí ele sempre tem uma palavra para levar para casa, para conversar com a família e para fazer um esforço de viver melhor. Né? Não, a gente não tem muito envolvimento com a catequese assim, na paróquia, né? Mas a gente vê essas ações. Primeira Eucaristia, né? Catequese a catequese da primeira Eucaristia. Mas a gente vê essas ações e eu acho que a gente já consegue enxergar o produto disso. Sim. Porque antes os catequizandos, a catequese ficava lá naquela salinha que ninguém via muito, né? Só via no dia da primeira comunhão. E pronto. E agora não, agora parece que eles estão... Envolve mais, porque a gente tem a celebração da entrada que marca, depois isso, aí... Bíblia, tem 4 encontros, depois agora vamos passar para a Bíblia. Recebe a Bíblia. A comunidade na comunidade, né? Mais. Isso, porque é justamente o que é o resgate do cristianismo, onde palavra, Eucaristia e missão caminham junto, que caridade, sim, né? Então, aqueles 4 pilares que a nossa igreja no Brasil está trazendo para nós, né? A questão da palavra, a questão do pão, da caridade, da missão, são elementos essenciais da nossa vida cristã, né? São fontes, né? Muito bem. Nós temos mais gente aqui que estava nos ouvindo aqui. O Dionísio, conhece? O Dionísio, nosso genro. Genrinho amado. Não ia deixar de mandar um abraço para né? nós e para o Aida e para o Jurandir. Aida, olha aí. Né? A Vilma Moraes também. Lá nossa ministra da Sagrada Comunhão da São Vicente. O Felipe Fernandes, eu só disse para que ele estava aqui, porque a gente não conhece, mas é equipista também. Ele mandou aqui dizer, olha, um abraço. Ele é a equipe Nossa Senhora dos Anjos do setor B. Lá do B, né? Lá da Aparecida, por lá. Cláudia e Felipe. A esposa é a Cláudia. A Isolde também está nos assistindo. A Sandrinha, a Guiar, a Neila. A Neila e a Edith também, Perim. Também. A Edith é ministra da Sagrada Comunhão. Viu? Que legal. O Plínio. Sabe quem é o Plínio? Teu É compadre. o Tonelo, todo mundo conhece também. Outro compadre também. Deles. Que bom, né? Ó, o Volney acabou de entrar. O Volney veio marcar, assim, no final do programa, o Volney veio marcar a presença. Eu vou puxar a orelha dele, amanhã de noite eu vou falar com ele. Um beijo, Volney. Pois é. Mas como nós já estamos, é uma pena, porque eu acho que a nosso bate-papo aqui... Passou a hora que nem vimos. Encontro para motivação. Mais vezes. Tá bom, vamos combinar. Chegando ao final, né? Então, a gente podia... Não sei se a senhora tem alguma coisa mais que queira colocar, um aspecto mais... Quero destacar também que a gente propõe uma bênção da ceia de Natal. Porque, da ceia de Natal. Porque às vezes as famílias também já não têm mais tempo nem de ao redor da mesa... Graças a Deus que ainda somos de família de tradição. Sabe que é uma das coisas que a gente ao redor da mesa. A gente, lá em casa, pelo menos, a gente tenta conservar o seguinte, é estarmos juntos no Natal. Claro. O ano novo, aí já a coisa, sim. né? O ano novo. Aí, claro, depois que a família voltou da celebração, a gente propõe também essa bênção da ceia do Natal. A gente lembra para as equipes de Ascom das paróquias,
Porque, na verdade, a gente já pede para a equipe de comunicação da Arquidiocese gravar o arcebispo dando essa bênção. E a família replica em casa. Né? Perfeito. Ou então pode até gravar com o padre para depois replicar em casa. Se não, a próprio pai, a própria família pode junto rezar. É bem interativa, de modo que a gente conclui, então, esse itinerário, né? Eu quero agradecer a família Aliança e hoje o programa da família. Eu tenho muito presente essa dimensão da família, sempre trabalhei com casais e sempre digo para as famílias, elas são fontes de vocações. Isso eu estou aqui porque tem uma família por trás de mim, não é verdade? E eu sempre digo que uma comunidade, quando prioriza a família, é uma comunidade viva. É uma comunidade viva. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Rever, né, equipista. A gente reporta para o Inês, para a experiência em que vivi com muita intensidade em Brasília. Mas se sinta convidada. Se Claro, tiver um tempinho na sua agenda, agora nós vamos nos encontrar mais, né? Possibilidade aí. Isso, e agradeço a Deus pela congregação. Nós temos a nossa casa geral aqui em Porto Alegre, de onde eu resido. Agradeço todas as irmãs pelo companheirismo, pela nossa caminhada. Quero pedir às famílias e aos queridos radioouvintes da Rádio Aliança que possamos manter-nos unidos, rezando uns pelos outros e acreditando neste mundo renovado com aquilo que está por chegar, que é o advento, aquilo que há de vir, que é o menino Jesus, que vem em nossa casa para, com ele, irmos à casa dos outros. Visitar as famílias com gratidão e com uma proposta clara desse Evangelho de Deus, esse Evangelho da alegria que está dentro de nós. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom. Eu até ia pedir no final para a gente fazer a oração do encerramento do segundo encontro. Aí agora a Aida e o Jurandir faz no final, depois. Fazemos sim. Isso é a melhor, eu acho que é a do segundo encontro, né? Vamos fazer porque a gente trabalhou hoje. Mas aí também agora passar para a Aida e para o Jurandir a palavra. Eu diria assim, é um prazer estar aqui, né, e conversar na Rádio Aliança, né, porque tem uma dimensão abrangente, né, de todas as famílias. E eu diria que a família começa no ventre materno. Claro. A família começa no ventre materno. Então, esta gestação de Maria, eu queria estender essa nossa oração também a todas as gestantes. A todas as gestantes, todas as crianças, né? Claro. Que a linguagem que a criança entende é a linguagem do amor. E ela começa a compreender e ouvir esta linguagem já no ventre materno. Nós tivemos experiências, né, dos nossos filhos e a gente sabe o quanto a oração é ouvida pelo ventre materno. Isso é verdade. Né? Então, que todas as gestantes tenham uma abençoada gestação, que abençoado seja as crianças dos seus ventres. Amém. Aida? Eu agradeço a Cristo por poder estar aqui, né, com esses nossos amigos queridos nesse programa sobre a família e peço que o Senhor renove em todos nós a alegria de viver e que nós possamos ser instrumento dele no nosso meio, a todo momento e a toda hora, mostrando como é bom sermos de Cristo e estarmos com Cristo. Amém. Joyce, quer? Eu quero lembrar que amanhã é sábado e que nós temos SOS. No sábado tem SOS Família. Que lindo! No sábado tem o SOS Família, das 9 às 11, aqui na Rádio Aliança, na Igreja das Graças e na Igreja do Rosário. Então, serviço das equipes de Nossa Senhora. Todos os sábados tem os casais lá para acolher as pessoas para qualquer coisa assim que queiram, para conversar, para orientar, né? Então é um serviço que as equipes colocam à disposição nesses 3 lugares, né? Nesses 3 locais. Então lembrar, né, os nossos rádio ouvintes que é também importante, nós estamos lá à disposição, né? Quem quiser conversar um pouquinho será bem-vindo, né?
E também agradecer a oportunidade, agradecer a irmã, né, por ter dedicado um pouco do seu tempo. A gente sabe que hoje o tempo é um bem muito precioso, né? Então, muito obrigada, irmã. Foi um prazer conhecê-la mais de perto e poder escutá-la, assim, né, nessa contribuição tão importante que é esse livrinho, esses encontros, porque eles estão realmente muito bonitos, assim, eles estão simples e profundos. Eu acho que isso que é importante, né? Não adianta a gente estender e fazer a coisa muito longa que, de repente, se perde o principal. É verdade. Ficou muito legal. E uma boa noite para os nossos ouvintes e um excelente fim de semana. Que bom. Então, agradecer então, a presença da irmã Maria Aparecida. Cida. Fica mais próximo. E tem ainda um outro que eles vão revelar, que era uma Cidinha. Outro dia eles descobriram. Também agradecer, né, pela sua disponibilidade, pela sua alegria de transmitir, a sua... Interessante, Cidinha, né? Porque quando a gente conhece, a gente passa a ficar íntimo, né? E mesmo com Jesus, né? Quanto mais a gente conhece, mais íntimo claro, a gente claro, ideia, é verdade. Que bom. Então, agradecer também a Aida e o Jurandis que se disponibilizaram a vir aqui conosco, né? Nessa sexta-feira. Estejam convidados para mais encontros. Agora vão estar com um pouquinho mais de folga, né? Nós estamos deixando a responsabilidade do setor. Eles eram responsáveis aqui do setor. Eles vão poder vir mais vezes na rádio. Né, participar. E também agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco aqui. O Rodrigo, na mesa aí, está aqui conosco, né, nos disponibilizando as músicas, os intervalos, o som, né? E também lembrar, e aqui queria deixar um convite a todos, que no dia 15 de dezembro nós vamos ter a festa de Santa Luzia, lá na paróquia Santa Luzia, no bairro Cavalhada. Então estão todos convidados, às 10 horas teremos a Santa Missa, após a missa teremos a bênção dos olhos, né, que Santa Luzia é a protetora dos olhos, das doenças dos olhos, então vai ter uma bênção para todos, né, dos olhos, e depois um almoço, né, também, que vamos ser realizado lá, R$ 28 o almoço. Então estão todos convidados, né, o Padre Rogério Ferraz, o Padre Rogério Ferraz vai ficar muito feliz com a presença de todos, né? Então que também todos estejam com a paz de Cristo. Então agora nós vamos fazer a oração final do encontro para encerrar o nosso programa de hoje, Nossa Família. Isso. Infundi em nós, ó Deus, o desejo de vos servir, indo ao encontro do outro, assim como enviastes o vosso Filho para nos fazer conhecer a vida divina. Concedei-nos a graça de sermos dispensadores de alegria, de uma vida renovada para muitas pessoas que precisam de novo ânimo na fé. Que o Deus que vem ao nosso encontro nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite.